Na última semana tive a oportunidade de viajar a Paris a convite da Nintendo para experimentar nada mais do que a Nintendo Switch 2. Meu Deus, e que experiência! Podermos ter o primeiro contacto com a consola e jogar os primeiros jogos. Obviamente, para quem gosta de jogos como nós, é obviamente sempre uma grande forma de ter o primeiro contacto sobre novo hardware, sobre as novas experiências de jogo que a Nintendo nos oferece. Não se esqueçam de deixar aqui o apoio ao canal, deixar um like neste vídeo se gostarem e subscrevam o canal para estarem atento sempre às minhas novas opiniões em futuros vlogs que eu venha a fazer. E já agora vejam também a reportagem que eu fiz para o Saptec, obviamente, mais detalhadamente. Vamos falar aqui por alto toda a minha experiência que eu tive com a consola então em Paris. Bom, antes de mais deixem-vos que eu vos diga que eu adoro a primeira Switch. A consola aconteceu em 2017, para mim foi uma pedrada no charco, ainda hoje a utilizo obviamente, eu e muita gente. 150 milhões de consolas vendidas é um marco muito importante e a Nintendo agora vai ter que lidar com esse sucesso com a sucessora. Há aqui algumas reticências no ar se não estamos perante uma situação do sucesso da Wii, e para já a Nintendo não entrou com o pé direito na apresentação desta Switch 2, mas já lá vamos a esses pormenores. Vamos por partes aqui tentar explicar o primeiro contacto com a consola, os jogos. Eu até vou dividir este vídeo em dois, vou falar à parte. Portanto, não vão ver aqui falar de jogos específicos ou da minha experiência específica em jogos, vou guardar para outro vídeo. Vou-me concentrar apenas nas experiências, naquilo que eu sinto que é a novidade desta Switch 2. Esta não, a que eu senti em Paris, mas esta obviamente é a consola que me tem acompanhado nestes últimos anos. Obviamente que quando eu comecei a jogar na Switch também mudei um bocadinho a minha forma de pensar em termos de como é que eu gosto muito de jogar jogos. E acreditem, 90% das vezes que eu utilizo esta consola é a jogar em modo portátil, seja no sofá, seja em viagem, seja em qualquer lado que eu possa jogar jogos da Switch em modo portátil. Obviamente que como preciso gravar gameplays, é obviamente em modo Dockstation que eu utilizo apenas para gravar vídeos na maior parte dos casos. E portanto, a partir daí eu também tive outras experiências portáteis que tenham acontecido. Como vocês sabem, jogo muito na PlayStation 5, na Portal, e obviamente PC, jogos do Steam ou do Game Pass, jogo na Lenovo Go. E portanto, com isso eu quero vos dizer que apesar de estamos aqui com algum feeling de termos uma Switch 2, outros poderiam dizer que é uma Pro, aquilo que eu queria que a consola melhorasse acabou por nos dar essa experiência melhorada em vários aspectos. Se estávamos à espera daquele grande salto tecnológico ou aquela grande experiência que a Nintendo nos costuma brindar muitas vezes, como foi o caso da Wii, como foi o caso da Switch, não é por aí o caminho. O caminho é de evolução, apesar da Nintendo tenha dito que obviamente que construiu esta nova consola de raiz, mas obviamente que aproveitou muitas das fundações, tudo aquilo que estava bem feito na primeira Switch foi aproveitado e obviamente melhorado para esta nova consola. Portanto, a Switch 2 pretende ser uma consolidação daquilo que fez na primeira Switch e, portanto, grandes melhorias que foram feitas nas consolas a nível dos Joy-Cons, a nível do ecrã e também, obviamente, a nível do processamento e outras coisas que foram introduzidas que provavelmente para o panorama gaming estão longe de ser novidade, mas obviamente para o ecossistema Nintendo são bastante interessantes e são novidade. Uma das perguntas que me fizeram durante os dias que eu estive, e foi respondendo no Discord aos mais curiosos, qual é que tinha sido a minha experiência, se tinha sido algo inteiramente novo. Eu não senti um choque, e acho que é aquilo, se calhar é um elogio. Há muita gente se calhar pode ficar desiludido com o que eu vou dizer, mas eu senti-me estupidamente familiar a jogar com a Switch 2. Portanto, a sensação de pegar na consola, a forma onde estão inseridos os botões, os Joy-Cons, está tudo no mesmo sítio. A consola cresceu um bocadinho, obviamente estamos a falar de um ecrã que tem agora 7.9 polegadas e tinha antigamente na consola anterior 6.2 polegadas. Portanto, temos um ecrã maior, obviamente a acompanhar, Joy-Cons maiores, ali com algum redesenhamento mais ergonómico para aquilo que eu já vos vou falar a seguir. Mas obviamente que se não gostam da consola, se não gostam da experiência que é agarrar nesta consola, que é bastante fina, digamos assim, mas que se encaixa bem nas mãos, não vão gostar da Switch 2 e vice-versa. Se adoram, não vão ter nenhum choque. Está tudo na mesma, e isso obviamente para mim é uma coisa que, como eu gosto muito de jogar no modo portátil, não me choca nada. Como já viram também no trailer, uma das grandes novidades é a substituição
desta pecita que basicamente quase não segurava a consola, para termos então uma moldura ou um suporte de moldura atrás bastante maleável, que consegue meter a consola em cima da mesa nos ângulos que bem quisermos, quase que deitada, virada para cima. Portanto, dá bastante jeito esse suporte. Outro aspecto que foi melhorado é que temos agora 2 USBs, um em baixo, outro em cima, inspirado obviamente em sistemas de PC como a Legion Go, de baixo obviamente para encaixar na Legion Go e de cima para ligarem qualquer outro acessório que queiram ligar, como por exemplo a nova câmera que foi também anunciada, ou o controlador Pro para jogarem com o comando. Se calhar para desilusão de muitos jogadores, estamos perante um ecrã LCD, e portanto o mesmo LCD da consola original. Se calhar muitos estavam à espera que a Nintendo fizesse o upgrade para o OLED, tal como fez na geração anterior, lançou uma OLED. Provavelmente estará nos planos da Nintendo lançar no futuro uma nova OLED, e por isso vamos aguardar. Mas importa saber que, além do tamanho do ecrã ter crescido, a qualidade de imagem é bastante melhor. Obviamente que temos a resolução 1080p, a anterior era só 720p no modo portátil. Se colocarem a consola na DockStation, há aqui um upscaling para 4K. Talvez mais importante que a resolução, ou não, depende do ponto de vista, a consola tem agora uma taxa de atualização dinâmica de 120 Hz. Isto significa que vocês vão poder jogar os jogos muito mais fluidos, e obviamente que o Mario Kart World é um grande exemplo de como a fluidez faz toda a diferença num jogo. Os telemóveis obviamente já têm esta taxa de variação de 120 até 120, não só para os jogos, mas também para o scrolling, tudo mais suave, digamos assim. E isto, atenção que a variável não está trancada nem nos 60 nem nos 120, portanto todos os jogos vão fazendo a sua utilização mediante, o ecrã vai se adaptando obviamente à taxa de frames dos próprios jogos, e isso obviamente tem não só impacto na qualidade de imagem, na fluidez, mas também na poupança da bateria. Obviamente, se os jogos não requerem que a consola esteja ligada a 120, baixam a taxa de fotogramas e então temos uma consola com maior autonomia. Aquilo que também experimentámos, parece-me que a consola tem mais brilho, obviamente tem mais cor, está mais detalhada a imagem em modo geral. Acho que o ecrã é uma das grandes upgrades desta nova Switch 2. Eu estou a apontar esta nova porque obviamente ao manter a Switch na mão, vou-me lembrando das funcionalidades que vi, portanto, com a consola, e obviamente vocês vão tendo uma ideia visual, digamos assim, daquilo que é a nova Switch 2. Tem também suporte HDR, obviamente, vamos ter aqui contrastes mais dinâmicos e, portanto, mais uma vez, melhorias no ecrã. A Nintendo não falou oficialmente, mas obviamente a DockStation vai permitir, então, como eu disse, o upscaling da imagem a 4K. Isto significa que a Nintendo deve ter aqui qualquer tecnologia de DLSS inserida no sistema. Provavelmente até ao lançamento da consola vamos ter acesso a mais informações relativas a isso. Uma das novidades então, como eu disse, é os Joy-Cons, e se temos atualmente nesta consola um sistema deslizante, temos que carregar no botãozinho e deslizar. Na nova Switch 2 é tudo magnético, ou similar, basicamente encostando, ele encaixa no sítio com um botãozinho muito que rapidamente conseguimos tirar o comando. Se olharmos também ao pormenor para o comando, vamos ver algumas melhorias em termos de design. Tudo é maior, portanto o Joy-Con subiu em termos de dimensões, é mais alto e mais largo, mais robusto em termos ergonómicos de pegar na mão. Os analógicos também são um pouco maiores, têm uma proteção adicional à volta, provavelmente por causa do drift, e obviamente o comando da direita tem um novo botão C, que já iremos falar sobre ele, mas tudo o resto cresceu um bocadinho os botões, e sobretudo os botões interiores. Isto aqui é ridículo, quase não se vêem os botões deste comando, da comando, e o novo Joy-Con tem os botões SR e LR bem maiores, mas talvez a grande novidade obviamente seja a capacidade de transformarmos não um, mas os dois Joy-Cons em formato rato. Significa que vamos poder jogar jogos FPS, jogos de estratégia, mini-jogos com o comando virado para a mesa, e podemos então comandá-lo, os mini-jogos com isto. Eu vou falar no outro vídeo as experiências em concreto, mas isto para vocês perceberem que o novo comando tem sensores ópticos que lembra bastante de um rato. Vocês basicamente veem, o rato tem este sensor está inserido na parte interior do Joy-Con, que é para quando depois darem em cima de uma superfície, pode ser uma mesa, como pode ser umas calças, e vocês vão poder controlar o ponteiro com uma sensibilidade bastante impressionante. E posso-vos dizer que joguei Metroid Prime Behind, primeiro com os dois Joy-Cons no ar,
e é um pesadelo autêntico, que eu não gosto de jogar. Eu não consigo jogar Metroid Prime com os dois analógicos no ar. A pessoa que estava ao meu lado apercebeu-se disso. Eu não me lembrei na altura do modo rato. Ele disse assim: olha, agora pego no comando e viro para baixo, meta na mesa, e a experiência transformou-se por completo. Uma coisa absurda de controlar a mira, digamos assim, da Samus Aran a destruir os inimigos, tal como se eu estivesse num PC a jogar. E como eu disse, podem, se estiverem num sofá, por exemplo, não tem uma superfície, têm as calças, podem usar. Uma coisa que eu reparei é que o novo comando, e vou-vos mostrar este para vocês perceberem, no novo comando temos duas superfícies de plástico nas extremidades, que é o que basicamente faz o contacto com a mesa, juntamente com o sensor óptico, para fazerem então os movimentos do rato. E eu pensei para mim, isto ao longo dos anos vai-se gastar. Isto vai roçar na mesa, roçar nas calças, roçar onde vocês quiserem utilizar para jogar. Há de ser um acessório que vai ter gastos. Os próprios ratos têm. Se a gente olhar para a base, para os ratos, normalmente estas áreas à volta ficam gastas com a utilização normal. E eu pensei assim, será que vamos ter que comprar novos Joy-Cons? Mas não, reparei depois mais tarde que essas pecinhas à volta têm uma espécie de moldura que sai fora, basicamente, que também tem os LEDzinhos de presença, tal como temos aqui, dos jogadores. Essa pecinha sai fora e pode ser substituída eventualmente, pode ser comprada à parte, e temos então as superfícies outra vez novas e não precisam de comprar um Joy-Con de raiz. Isto para vos dizer que se eu achava que o modo FPS, por exemplo, o Legend Go, do qual isto me parece inspirado, era um gimmick, eu pensava que isto era um gimmick, com todas as experiências que fiz e a sensação de utilizar o Joy-Con como um rato, funciona realmente bem. E retiro o que disse, não é um gimmick, mas uma funcionalidade que introduz novas experiências de jogo. E a Nintendo, pelo que nos mostrou, está a saber demonstrar bem para que isso serve. Jogos FPS, jogos de estratégia, vai ser, ou seja, jogos de estratégia no PC, ou até um MMO, ou qualquer jogo que a gente jogue com um rato, é preciso fazer uma transformação total de interface para as consolas. Acredito que, tirando obviamente que o ecrã tátil já dava essa ajuda na Switch, muitas adaptações de PC se calhar vão ser muito mais facilitadas utilizando este Joy-Con como rato. E neste caso até temos os dois que podem ser como se tivessem dois ratos, e vimos isso com aquele jogo de cadeiras de rodas em que temos cada Joy-Con a controlar cada uma das rodas. Eu vou deixar isso para outro vídeo, mas para vocês perceberem as sensações áticas e sensibilidade do Joy-Con em modo rato, ao contrário da Lenovo Go, Legend Go, que eu nunca usei o modo FPS, é uma portátil, não me interessa muito ter aquilo como rato. Neste caso funciona bastante bem. Uma das perguntas também que me perguntaram era a ergonomia. Obviamente que os vídeos que fizemos durante o evento não demonstram bem, porque os Joy-Cons estavam presos com fios, o cabo não podíamos tirar, além de ser obrigado a termos os stripes metidos no pulso. Portanto, temos ali dois cabos em que, juntamente com a mesa, parecia que as mãos ficavam no ar. Mas acreditem que estes botões, os gatilhos, foram um bocadinho remodelados para quando estiverem nesta posição, o dedo, o indicador, ter um alcance bastante confortável, tal como se estivéssemos a clicar no botão esquerdo do rato. E portanto funciona bastante bem, não se preocupem. Obviamente que não é um rato, mas obviamente já vi ratos ergonómicos para trabalho bem mais esquisitos, e se calhar a colocar-nos a posição do pulso bem menos desconfortável. Obviamente que isto é uma consola, não é um rato. Provavelmente temos de estar horas em frente ao computador a trabalhar com um rato. Obviamente que é para fazermos sessões de jogo, pararmos, descansarmos, mas acreditem, o rato funciona bem. E desculpem termos esticado um bocadinho a falar do Joy-Con em modo rato. Eu acho que era uma das dúvidas que as pessoas tinham, e obviamente é uma das principais novidades desta Switch 2. Ainda falando sobre o Joy-Con, os tais botões interiores, o SR e o LR, além de serem maiores, são de metal, e obviamente que são o ponto de contacto com a consola, e é por isso aqui que funciona bastante bem. E o ímã é bastante rijo, é bastante forte, porque tem então as duas áreas bastante bem definidas em termos magnéticos. Por outro lado, se uma das coisas mais giras que vimos na primeira Switch, naquelas experiências de mini-jogos, como ordenhar uma vaca, por exemplo, em que sentimos basicamente todas as sensações ápticas nos Joy-Cons. O Joy-Con 2, portanto o HD Rumble 2, como a Nintendo lhe chama, é bem mais sensível e mais detalhado. Andámos a brincar com maracas, andámos a jogar várias experiências em que se notou bastante bem
o feedback ático, digamos assim, do Joy-Con. Falando agora do famoso botão C, durante meses, desde que em janeiro a Nintendo partilhou o primeiro trailer. O que era o botão C? O botão C, obviamente, não foi difícil de adivinhar. Obviamente que havia rumores que diziam que aquilo era o botão chat. Neste caso chama-se Game Chat, onde temos no Joy-Con direito o C, que carrega basicamente aquele menu que vocês têm na consola de partilha de vídeos e partilha de imagens. Está agora com mais funcionalidades, nomeadamente a possibilidade de mandarem mensagens escritas ou basicamente ativarem o microfone para falarem com os vossos amigos durante as partidas online. Podem ativar também a câmera. Se vocês comprarem a câmera, provavelmente qualquer câmera USB deverá ser compatível, mas a Nintendo tem o primeiro acessório, uma câmera vertical, que também já vou falar sobre ela mais um bocadinho, mas permite-nos obviamente capturar para videoconferência. É como se a Nintendo tivesse basicamente descoberto o Discord inserido na Switch 2, mas obviamente com uma solução proprietária. Já agora a câmera funciona bastante bem, como eu disse. Tivemos a fazer uma experiência de 4 jogadores. Ele conseguiu captar os 4 jogadores, recortar, fazer um croma por trás sem termos um ecrã verde atrás e basicamente encaixar nas áreas do jogo onde são definidas. Podem utilizar a webcam, digamos assim, para substituir o vosso avatar durante as partidas de multiplayer e os jogadores verem as vossas reações em direto naquela pequena mugshot do vosso avatar. Podem ainda ativar a partilha de ecrã ao vivo, ou seja, vocês podem ver o que é que os vossos amigos estão a jogar em tempo real, portanto o streaming, apesar de a qualidade estar longe do ideal, mas portanto, a Nintendo mostrou mesmo no vídeo oficial que não é um vídeo fluido, vê-se as quedas de latência, digamos assim, da fluidez dos vídeos, mas pronto, é um extra, digamos assim. Quem quiser ativar pode obviamente acompanhar o que é que os amigos estão a jogar. Outra das grandes novidades desta consola é obviamente a expansão do armazenamento interno. Todos sabem o pesadelo que é gerir 32 GB com jogos a serem cada vez maiores. E basicamente temos de 32 GB, temos agora 256 GB, que é a grande atualização do armazenamento interno. Obviamente que isso responde a cada vez mais tamanho dos jogos. Os jogos são maiores porque também têm mais texturas, têm som melhorado, têm gráficos que podem fazer upscaling até 4K e portanto mesmo que sejam só nativamente 1080p, ocupam mais espaço no disco e portanto também se sente que esta é uma estratégia da Nintendo nos empurrar para as versões digitais do jogo. Obviamente que isso vai ter influência também nos preços, mas isso vamos deixar para o fim. É sempre um toque bem, obviamente que isso reflete no preço também, o preço do SSD. Todos os componentes vão somando obviamente à conta, mas pronto, não há dúvida que 256 GB de armazenamento interno são muito bem-vindos à consola. Está longe obviamente da oferta de 1 TB de uma PlayStation 5 ou de uma Xbox Series X, mas obviamente é um upgrade muito importante. É claro que vocês podem expandir, se quiserem, 1 TB, por exemplo, através do micro SD que se mantém também na nova consola. Podem obviamente usar os micro SDs tal como usávamos antigamente e o formato dos cartões também é o mesmo. Obviamente a retrocompatibilidade está presente nesta Switch 2 e vocês vão poder usar obviamente os cartuchos da primeira consola nesta segunda Switch e obviamente ter gráficos melhorados. Obviamente que há 3 tipos de jogos e já lá vamos falar disso um bocadinho mais à frente, mas isto para vocês saberem que a estrutura da consola é bastante semelhante. A Nintendo também confirmou que a consola vai ter som espacial 3D, vai ser os altifalantes estão espalhados, não precisam ter os auscultadores para ter estes efeitos. No trailer ficou bastante marcado a qualidade do som espacial, os sons virem de todas as direções. Obviamente eu pessoalmente não jogo com as colunas ligadas, eu prefiro obviamente ter os meus altifalantes, mas pronto, não deixa de ser interessante ver então a Nintendo a melhorar a sua capacidade de som da consola. A DockStation é bastante interessante, parece-me ser bem mais robusta que a DockStation original, não só para ligarmos à televisão através da HDMI. É através da DockStation que podemos ter então o tal upscaling, com a solução que a Nintendo tem inserida, que não foi falada, sobre o upscaling para 4K, mas é obviamente muito interessante. Vemos então a Nintendo finalmente a apanhar os seus rivais naquilo que é a qualidade gráfica na televisão, e isso nota-se nos jogos. A DockStation faz aqui toda a diferença nesta nova Switch 2, até porque em termos de performance tem uma ventoinha interna para manter a consola arrefecida e obviamente se estamos a falar de uma qualidade gráfica superior, um processamento obviamente também maior, precisamos de uma solução de refrigeração e a Nintendo lembrou-se disso na nova DockStation. Quem tem o controller
Pro vai poder utilizá-lo, obviamente, mas a Nintendo também atualizou para a Switch 2, portanto o novo Switch 2 Pro Controller é muito semelhante. Notámos que as duas principais diferenças, eu estava aqui a confirmar, pronto, este não tem jack 3.5 para ligar aos escutadores, o novo vai ter também o botão C para terem acesso às comunicações, tal como ao chat, como o Joy-Con, e outra novidade é a introdução de 2 botões adicionais na parte traseira, que aqui não se vê obviamente, mas vão ter para poderem configurar 2 botões, tal como os comandos Pro já nos oferecem. Portanto, custa qualquer coisa com $80, andará mais ou menos dentro do preço de um comando Pro normal. Comando bastante robusto, experimentámos lá, portanto é um comando familiar à mesma como este e funciona bastante bem. Deixamos então para o final aquilo que é a maior polémica e malta, nós sabemos que os preços é algo que mexe com a nossa carteira, com a nossa decisão de adquirirmos uma nova consola, neste caso. Estou-me a lembrar quando a PlayStation 5 Pro foi anunciada e os preços obviamente deram muito que falar. Se justificava ou não ter uma PlayStation 5 fazer upgrade para a Pro. Isto vai acontecer com a Switch. Muita gente vai perguntar: eu tenho uma Switch, vale a pena fazer o upgrade para a Switch 2? Estamos a falar de uma consola bastante cara e acho que aqui a Nintendo está a arriscar-se a não... Ou seja, não só muita gente provavelmente não vê grandes diferenças naquilo que é as novidades de uma Switch 2. Para mim já bastava obviamente uma evolução de hardware, uma evolução de qualidade de ecrã e de experiência de jogo que já tínhamos para podermos jogar jogos mais modernos, e isso obviamente é visível no catálogo das third parties, sobretudo, que alinharam. Ok, temos uma Switch 2, tomem lá Cyberpunk, que acho que é um dos jogos atualmente substitui o Crysis em benchmark de, se corre Crysis obviamente corre todos os jogos, aqui neste caso corre Cyberpunk e vimos a barraca que deu na PlayStation 4, portanto correrá na Switch 2. Estava lá disponível o Cyberpunk. Já agora deixem que vos diga, apesar de eu vos vir falar no vídeo que eu queria dedicar aos jogos, mas para vocês perceberem que as third parties estão a trazer jogos que considerávamos, apesar de serem jogos durante muito tempo intergerações. Muitos jogos da PlayStation 5 saíram também na PlayStation 4 com as devidas diferenças. O Cyberpunk foi um deles. Temos também Hogwarts Legacy, temos outros títulos third parties que acederam afirmativamente ao hardware da Switch 2. Provavelmente vamos ter o anúncio do novo Call of Duty na consola. Já sabemos que a Microsoft ia trazer, e portanto isto para dizer que vamos ter praticamente uma consola que finalmente, a partir do momento em que for lançada no mercado, vai receber lançamentos em todas as plataformas. Ou seja, um grande jogo que saia na PlayStation 5 ou saia na Xbox e saia no PC não tem razão muito provavelmente para ficar de fora da Switch 2, a não ser que seja um jogo que requer uns specs gigantes. Eu duvido. Com o sucesso que houve a Switch, as editoras não vão desperdiçar a oportunidade de lançar jogos em simultâneo para a Switch 2, e portanto acho que isso é muito importante ter em conta quando vocês vão pensar se devem ficar na Switch ou trocar para a Switch 2. É pensarem no futuro e não ficarem agarrados ao passado. Se é para ficarem agarrados ao passado, se comprarem uma Switch 2 para jogarem os jogos que já têm e aqueles que vão adquirir para a Switch 1, na 2, com algumas melhorias, eu acho que vocês estão-se a enganar a vocês próprios. Vocês têm que olhar para a Switch 2 olhando daqui para a frente, para o futuro. O que é que podemos receber nesta consola, além de tudo o que já recebemos, além de tudo o que já temos, porque vocês vão ficar com a vossa biblioteca de jogos. Há que refletir então se vale a pena ou não pagar. Eu considero que o preço é elevado, mas pensem na big picture, naquilo que a Nintendo tem, naquilo que vocês provavelmente não se vão sentir de fora, na minha opinião, como ficávamos na Switch 1, que recebíamos muitos jogos, obviamente estávamos muito dependentes dos first party da Nintendo. Toda a gente quer lançar jogos na Switch, mas nunca eram aqueles jogos AAA, topo de gama. A Switch estava automaticamente de fora porque não tinha capacidade para os correr. O que é que acontecia? A Switch 1 é, obviamente, tem um catálogo de remastered e remakes de gerações anteriores, e obviamente na Switch 2 eu acho que vai acompanhar. Um jogo é anunciado novo, será para todas as consolas, incluindo a Switch 2. Portanto, acho que isso é muito importante referir neste investimento, se vale a pena ou não. Como eu disse, fica ao critério, eu não vou dizer se vale a pena ou não. Eu acho sinceramente que é caro, e estamos a falar de uma consola que sozinha custa 469,99 euros. A Nintendo nem sequer não quis estragar, digamos, a festa quando anunciou a consola, não quis dizer preços no final. Também um bocado, e sejamos justos, a Nintendo, tanto quanto eu conheço e o contacto que tenho com a Nintendo, eu escuso de pedir
preços, seja do que for a Nintendo, que a Nintendo nunca me vai responder, porque a Nintendo tem uma política de deixar para o retalho decidir que preço é que quer fazer. Ou seja, não mete, não limita preços, não impõe preços, diz, obviamente, o nosso preço de custo é este, é o preço que levamos aos retalhistas, e os retalhistas, se quiserem vender mais barato ou mais caro, fazer as promoções. Por isso é que vocês já estão a ver as campanhas nas Fnacs, nas Vortex, com descontos diferenciados entre eles. Eles é que estão a fazer a guerra dos preços. A Nintendo tem um preço de base, mas obviamente que serve como referência o site oficial da Nintendo, que logo a seguir ao Nintendo Direct arrebentou. Eu andei à procura em Espanha, em Portugal, na altura a Espanha até tem um screenshot, 60 mil pessoas à minha frente para podermos entrar na loja e ver então os preços. O certo é que os preços estavam na loja, que as pré-reservas acho que começam dia 8, mas já estavam lá disponíveis, como eu disse, 469,99 na versão base. Estamos a falar só da consola, mas depois se quiserem o bundle com Mario Kart World custa 509,99 euros, e eu acho que é um bom desconto, porque os preços dos jogos, aí sim é que a Nintendo tem que repensar um bocadinho a política. Se as pessoas estão disponíveis para pagar qualquer coisa como 80 euros por uma versão digital do Mario Kart World, que é o jogo mais caro da Nintendo, e se quiserem a versão física, 90 euros, 89,99 para não chocar, mas estamos a falar de jogos que custam 80 digital e 90. Com isto, eu quero pensar que a Nintendo está claramente a empurrar-nos para o digital, ou seja, pela primeira vez vejo uma fabricante ou alguém a impor uma diferença de preço entre versões digitais e físicas. Eu não consigo compreender como é que para o jogador que decide comprar um jogo digital tem que pagar o mesmo preço de uma edição física. Obviamente, então vou comprar o físico, sempre tenho qualquer coisa, nem que seja um panfleto, mas tenho a versão física do jogo. Considerando que as editoras têm uma poupança nos custos logísticos, da reprodução do CD, dos materiais de plástico, das capas, etc. Tudo isso é poupado na versão digital e isso não se reflete no preço que a gente paga pelos jogos. E a Nintendo parece que com esta política 10 euros de diferença pelo menos está a dar aqui algum recado, dizer: malta, se calhar é comprarem a versão digital que é mais barata. E depois temos aqui outro exemplo de um preço, por isso é que ainda não está definida a política dos jogos first party, obviamente, dos jogos da Nintendo, porque é os únicos preços que sabemos. Não sabemos quanto é que custará um Cyberpunk, um Hogwarts Legacy ou qualquer outro dos títulos grandes, digamos, third parties. Estava lá também já agora o Hades 2, apesar de ser mais um jogo indie. O Donkey Kong Bonanza, que vai sair, portanto o Mario Kart World é o jogo de lançamento da consola, portanto é o grande joia da coroa lançamento da consola. O Donkey Kong Bonanza vai estar disponível um mês depois, acho que em julho, e vai custar 69,99, portanto 70 euros. Aqui sim, só um acrescente de 10 euros na média de 60 euros que custavam os jogos da Switch 1. Portanto, vejam a diferença para o Mario Kart. Estamos a falar de 80 euros nas versões digitais e de 20 euros de diferença e 30 euros na versão física. É muito, quase que dava para comprar 2 jogos da Switch 1 com este valor. No caso do Donkey Kong Bonanza, 70 euros versão digital, 80 euros na versão física, ainda assim um valor bastante elevado em relação aos preços da Switch 1. E acolarem-se, lá está, quando eu disse jogos third parties ou que vão sair multiplataformas, os preços acolarem-se às suas rivais PlayStation 5, Xbox Series X. Já não é aquela... O jogo está disponível para as 3 versões. Já não temos aqui a Nintendo a fazer-se de coitadinha, o nosso hardware é mais fraco, os gráficos provavelmente vão ser mais fracos e portanto também os nossos preços dos nossos jogos também são mais baratos se escolherem esta versão. Eu acho que a Nintendo, com esta mensagem, claramente está a dizer ao mercado que está pronta para receber qualquer tipo de jogos, experiências, mesmo que saibamos, e a Nintendo também sabe que não tem o hardware para competir com as suas rivais. Achei bastante estranho já agora o terceiro jogo que foi anunciado, ou um dos jogos que é o Welcome Tour. É um jogo tutorial. Faz lembrar um bocadinho o Astrobot que vai acompanhar a PlayStation 5. A diferença é que este jogo vai ser pago. Lá está, não percebo a Nintendo querer faturar com todas as experiências, com tudo aquilo que está a oferecer. Portanto, este jogo custará 10, 20 dólares, não sabemos bem o preço, mas paga-se. E é basicamente um conjunto de mini-jogos que vai mostrar as capacidades da consola. Estamos a falar de uma consola que vai sair no dia 5 de junho. E já agora eu tinha guardado isto para os jogos. Se calhar falo nos jogos para este blog ser muito longo, mas rapidamente vamos ter jogos retrocompatíveis da Switch, jogos exclusivos da Switch 2, como é o caso do Mario Kart World, e vamos ter os tais upgrades, jogos da 1, mas com funcionalidades e melhorias gráficas, e eu vou-vos falar nesse vídeo mais em concreto se vale a pena ou não a diferença. Eu acho que vale a pena e vai ser um valor 10, 15, não sabemos bem quanto é que custará a taxa, um bocadinho também como vimos muitos jogos da PlayStation 4 para a 5, da Xbox One para a Xbox Series X, pagámos a diferença, quem já tinha os jogos anteriores, para receber então os
usos extras, ok? Eu espero que, eu sei que este vídeo está longo, eu vou fatiá-lo em capítulos, que é para vocês acederem aos tópicos que mais vos interessa deste assunto. Se eu tiver deixado alguma coisa de fora, que provavelmente deixei, que é muita informação, queria agradecer obviamente a Nintendo por nos dar a oportunidade de jogar e experimentar a consola, os jogos, obviamente, como vocês já viram, sobretudo nos vídeos do Rick, nós nos divertimos imenso a jogar, há experiências muito giras e eu vivo essa experiência com toda a paixão, como vocês sabem, desde sempre que eu trabalho nesta indústria, e já há muito tempo que eu não ia a um evento dos jogos e portanto gostei bastante desta experiência. Portanto, mas sejamos justos, obviamente ao longo do tempo ainda vamos falar mais sobre a consola, vou falar mais sobre os jogos. Pensem bem em relação aos preços, eu espero que a Nintendo também pense, até porque agora temos o problema na América com a subida das taxas do Trump. A Nintendo acho que já adiou as pré-reservas para tentar perceber o panorama de quanto é que a consola vai custar nos Estados Unidos, e eu acho que eles vão pagar bem mais caro que nós. Portanto, vamos ver como é que é esta adesão e como é que a Nintendo vai gerir estas informações, que obviamente nesta explosão de emoções que é entre novidade, preço a pagar e perceber se vale a pena ou não, as dúvidas que têm surgido, sobretudo com os cartões digitais. Eu acho que quero fazer depois mais tarde também um vídeo dedicado a o que é que se passa com estas ideias do emprestar jogos digitais, o cartão vazio mas com um jogo digital em que se pode tirar e emprestar. Vai ser muito interessante de perceber estas pequenas dinâmicas que ainda está assim meio na incógnita. Mas pronto, não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, deixem um like, é muito importante para mim, porque eu tento trazer-vos assuntos sobre a indústria, neste caso um hands-on exclusivo no que diz respeito exclusivo. Eu próprio tive a oportunidade de estar entre os primeiros então a experimentar esta consola, para mim é bastante importante, portanto sigam o canal, no futuro vou ter mais vlogs sobre este tipo de assuntos. Mais uma vez obrigado por assistirem e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.